Olá, sejamos bem-vindos ao nosso canal do YouTube e hoje nós vamos trabalhar um tema já de início para a nossa teologia: a reconciliação. O que é a reconciliação? Nós sabemos que ela passa por dois momentos. Primeiro, o sacramento da confissão. E, havendo o sacramento da confissão, nós entramos dentro do mistério do coração de Deus, que se chama o perdão. O caminho do perdão. Como devemos proceder, então, para chegarmos junto de Deus? Começamos, então, o nosso itinerário. Premissa: reconciliação, sacramento difícil, uma busca, um encontro e a espera de alguém que pode e deve nos ajudar. Expomos o nosso interior, fazemos a nossa contrição, quebramos aquilo que nos afasta de Deus e nos expomos como pecadores. Quando se é autêntico, vencemos a vergonha. Ah, padre, mas eu não quero confessar porque tenho vergonha do meu pároco, ou do meu administrador paroquial, ou lá do meu vigário da minha paróquia. Eu tenho vergonha. Quando se é autêntico, não se tem vergonha na confissão. Abrimos o nosso coração. Abrir o coração é contrir o coração, quebrar, fazer virar pó. Então, é contrir o coração. Por isso, muitas vezes, quando íamos à confissão com alguns sacerdotes mais antigos, nós encontrávamos alguns deles nos pedindo o ato de contrição. Hoje a igreja nos orienta ainda a fazermos o ato de contrição como uma boa preparação para a nossa confissão. Depois, quando se ama a vida, vencemos as dificuldades. Que vida? Aqui a nossa vida em particular, que recebemos de Deus, é dom dele, é presente dele, por isso nós somos convidados a estar com ele. Depois, a vida eterna. Eu amo a vida eterna, eu quero a vida eterna, por isso eu me preparo para ir para junto de Deus. Gostamos de exaltar o nosso bem. Quando você chega para a confissão, lá diante do confessor, e nós ouvimos muito disso, para não entrar em detalhes. Ah, padre, eu sou uma pessoa boa, eu devolvo o dízimo, eu participo da missa, não matei, não roubei, o resto eu fiz de tudo. Meu Deus do céu! Aqui você dá margem para o padre pensar muita coisa. Porque quando você diz não matei e não roubei, supõe-se que você adulterou, que você estuprou, que você fez outros tipos de pecados que eu nem quero enumerar aqui. Então, não podemos nunca dizer não fiz isso e isso, o resto eu fiz tudo, porque isso dá uma margem de muita coisa para o pensamento do padre e aquilo que o padre não precisa, tá? Então chega, seja objetivo. Depois, nós temos receio e medo dos nossos fracassos. E aqui vou usar aquela velha máxima de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O padre também é pecador, o papa, o bispo, mas ali é canal da graça para a absolvição, é sacramento, ex opere operato, sed ex opere operandis, ou seja, a graça de Deus não precisa da santidade do ministro para que possa agir plenamente, nem no sacramento, nem na vida eclesial. Reconciliar-se não é só dizer os pecados,
Padre, eu pequei. Fiz isto. Pequei contra o primeiro, o segundo, o quinto, o sexto, o quarto, o sétimo, o oitavo e o nono mandamento. Padre, eu pequei. Tá. Que bom. Está arrependido? Porque implica mudar de atitude e de vida. Mudança, né? É radicalidade. Não adianta eu ir na confissão e fazer uma conversão de 360 graus. Vou voltar para o mesmo lado? Comece fazendo uma conversão de primeiro 5 graus, 10 graus, vai fazendo, né? Quem sabe até 90, depois 180, vai convertendo. O que não pode é voltar para o lugar onde estava. A convicção. Eu preciso ser convicto que o sacramento me reconcilia. Aliança de Deus com a pessoa. Que eu sempre digo nas homilias: horizontalidade e verticalidade. Deus e eu e o outro. Sempre Deus e eu e o outro. É uma aliança de Deus com a pessoa. Depois, Deus fez uma aliança com os homens. Desde o princípio, nos criou, nos deu a propriedade de criatura, nos deu o amor de Deus Criador, nos deu a propriedade da terra, ide, crescei, multiplicai, tornai fecundo, né? Então aqui, qual é o pecado? Então o pecado não é, Padre, a sexualidade de Adão e Eva, não. O pecado é querer ser igual a Deus, né? Por isso Deus fez aliança com os homens, não para que ele seja maior do que Deus, mas para que sinta-se amado por Deus. Depois, uma aliança de amizade e de responsabilidade. Eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. Vamos fazer aqui uma comparação. Suponhamos que você tem um melhor amigo, ou seja, da igreja ou não, pode ser de outra religião, até mesmo que não creia em Deus. E ali, de repente, você olha e se sente traído, porque você contou um segredo para aquele teu amigo, e aquele teu amigo simplesmente ele te traiu. Então não houve responsabilidade, né? Deus se sente traído por nós? Deus é intangível. Deus não pode ser tocado por nenhum dos nossos atos ou atitudes ou escolhas, mas nós nos sentimos traidores, porque traímos a confiança de Deus em nós. Depois, Deus convoca o homem para a comunhão. Comunhão é estar com Ele, fazer parte com a comunidade. Voltamos, horizontalidade, verticalidade, horizontalidade, verticalidade, cruz, né? Comunhão com Ele, comunhão com o próximo, comunhão com a Trindade. A conversão é um apelo de ontem e de hoje. Eu sou livre. Tenta pegar teu carro sem gasolina e ir a Prudente, ou álcool, ou diesel, não sei. Tenta ir a São Paulo sem pagar os pedágios, ou voltar sem pagar os pedágios. Tenta ir de Presidente Epitácio a Presidente Prudente sem pagar 2 pedágios na ida e 2 pedágios na volta. Assim também acontece conosco. Livre é quem não peca, e todos nós somos pecadores. Para nós, a aliança começou no batismo, reafirma-se no crisma e é refeita em cada sacramento. Padre, eu queria que o senhor desse uma bênção nessa criança, mas não foi batizada. Como eu posso dar uma bênção se não há sacramento? Batismo, começo de tudo,
fonte da vida cristã, o máximo do máximo. Não pode haver outro máximo que não seja essa vida cristã. Por isso, começa no batismo, reafirma-se no crisma e depois é refeita a cada sacramento. Eu pequei, eu volto, me reconcilio com Deus, eu refaço a aliança. Eu passei pelo sacramento da ordem, você pode ter passado pelo sacramento do matrimônio, os religiosos podem ter feito uma aliança com Deus, os seus votos de pobreza, obediência e castidade. Por isso, no sacramento e no sacramental é refeita a nossa aliança com o Senhor. Depois, a convicção. O que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é a ausência completa, definitiva ou até mesmo temporária de Deus. Eu pequei, eu caí no pecado. Por isso, não é um simples erro, é uma escolha. Eu escolhi pecar, eu sou consciente dele, por isso eu peco. Não é só um complexo de culpa. Ah, meu Deus, será que eu devia ter dado comida para aquele rapaz que estava batendo na porta de casa? Ou será que eu devia ter atendido aquele pregador da outra religião que veio aqui me anunciar o evangelho, mas eu sou católico? Não é complexo de culpa, não é? Ah, mas eu não cuidei do meu familiar enquanto estava vivo e agora eu tenho essa culpa. É outra coisa, né? Isso se chama consciência pesada. Também precisa passar pelo perdão, mas não é apenas isso. É um ato assumido consciente. Eu sei que eu sou padre. Eu fiz ao bispo 3 promessas: obediência, castidade e pobreza. Se eu peco contra o 6º mandamento e eu estou consciente, eu sei que eu cometi um pecado chamado de lato sententiae, ou seja, é um pecado automático, é uma pena automática, porque eu quebrei a minha aliança com Deus. Ou o adultério, quando acontece na vida matrimonial. Ou os outros pecados mais simples, como o aborto, que não é tão simples, que está se discutindo se legitima ou não legitima, se tira, né, a culpabilidade da mãe que aborta uma criança só porque tem microcefalia, porque foi picada pelo mosquito, agora tem que matar uma criança. Isso para mim se chama arianismo, né? Ou helenismo, né? Ter a raça pura, ter tudo aquilo que é o perfeito, magnífico. Não pode ter um dedo quebrado, não pode ter uma mancha na testa, não pode ter um dente amarelado, tem que ser perfeito, impecável, né? Daqui uns dias, se assim for, vamos matar todo mundo e vamos deixar que Deus refaça a humanidade. Depois é uma ruptura com Deus ou com os outros. Eu posso pecar contra os outros: calúnia, difamação, inveja, ganância, cobiça, ou seja, do bem do próximo, ou da mulher ou do homem do próximo. Cometer adultério por pensamento, que não é só quem pratica o ato, mas Jesus diz no Evangelho que também todo aquele e aquela que deseja o homem ou a mulher do próximo ou da próxima já cometeu adultério. Uma ruptura depois com Deus. Eu pequei contra o outro, eu pequei contra Deus. Por isso nós confessamos no ato penitencial a Deus e a vós, irmãos e irmãs. Depois é a recusa da aliança de Deus. Claro que essa aqui é um pecado um pouco mais grave,
o pecado grave, o pecado mortal. É dizer não a Deus em plenitude. E aqui um pecado de recusa da aliança com Deus, poderíamos dizer apostasia, né? A negação pública da fé. Ou seja, eu sou batizado, eu recebi o batismo e agora eu abandonei a minha fé e recebo o batismo de outro. Por isso a Igreja Católica Romana, né, Apostólica Romana, nossa igreja, ela tem uma grande dificuldade em rebatizar. Ela não rebatiza, a não ser que seja um batismo sob condição, né? Se o padre verifica que há dúvida sobre aquele batismo, então ele vai e batiza. Se não foi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o batismo sob condição. Se vem para a Igreja Católica alguém que foi de outra denominação, que o Código do Direito Canônico nos diz é válido, então nós não podemos rebatizar. Completamos o rito do batismo, depois conferimos o sacramento do crisma, como aconteceu recentemente aqui na nossa paróquia, quando Dom Benedito esteve aqui conosco. É tudo aquilo que nos tira a paz, né? Então, padre, o que é pecado? O que tira a paz? Você deita tranquilo no travesseiro e dorme à noite? Se não, é pecado. Objetivo: tentar compreender o sacramento da reconciliação. Misericórdia. Falei sobre isso na homilia do terceiro domingo do Advento. Miserendo atque eligendo. Miserando atque eligendo. Com misericórdia o escolheu. Ele olhou, ele viu, ele teve compaixão de Levi, de Mateus, na coletoria de impostos. Lucas capítulo 15, aqui você pode acompanhar o quadro de Rembrandt, um fragmento do quadro de Rembrandt, e ele vai mostrar para nós que a mão masculina e a mão feminina do pai e da mãe, representados na figura do pai misericordioso, porque, me desculpe, nenhum dos filhos são bons, né? Um é ganancioso, quis ficar com o pai, o outro é ganancioso, quis ir embora e gastar tudo, quis liberdade, uma liberdade que não tem. Então, misericórdia, né? Então encontramos Mateus na sua escolha, quando o Senhor o olha com misericórdia o escolhe, e Lucas capítulo 15, quando vemos ali a parábola da misericórdia, né? Na ovelha perdida, na dracma, e a parábola do filho pródigo. Uma parábola só que compreende três grandes momentos. Depois, as maneiras de realizar foram múltiplas ao longo da história. Onde foi de uma maneira, hoje é de outra, ontem de uma maneira, hoje de outra, e amanhã poderá ser diferente. Podemos entrar em discussão nesse ponto se houver tempo, mas não é fundamental. Então, como é que nós entramos numa discussão nesse ponto? Como é que eu recebo a reconciliação? Eu, pecador, me arrependo. O confessionário é um tribunal, por isso o padre ele tem como símbolo da ordem, né, além da estola que ele lhe dá o caráter sacerdotal, como o bispo também tem, né? O bispo usa a mitra, ele é o supremo pastor na nossa diocese, ele é o ordinário com caráter na nossa diocese. O padre, ele tem um símbolo que representa ele, que é o barrete, né? Que é próprio do julgador, do juiz. Então, no momento da confissão, o padre ele é o juiz daquela situação. É o único tribunal onde nós nos confessamos, dizemos que somos culpados e saímos absolvidos. Então, por isso, quando você vê o padre com o barrete, é porque ele está utilizando da sua autoridade de juiz, ou seja, da sua autoridade sacerdotal. Por isso ele pode, na confissão, ou em tempo oportuno, usar do barrete, porque a ele é dado essa autoridade pelo sacramento da ordem e também transmitido, né, pelo bispo no uso de ordem, quando recebemos
após a ordenação. Então, esse é o primeiro ponto: arrepender-se, confessar-se e sair perdoado, cumprindo a penitência. Padre, eu não cumpri a penitência. Então você tem que confessar o pecado novamente, porque se não há cumprimento da penitência, infelizmente não houve perdão. Depois, a separação. Lucas capítulo 15, 11, 24. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me corresponde, e o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias o filho mais novo foi embora, e aqui você pode acompanhar através dos slides. O mais importante aqui é você compreender o quanto Deus amou, O filho mais novo não tinha direito de receber nada, Não era dele a herança, era do mais velho. Mas aqui Jesus está fazendo uma comparação, Antigo Testamento e Novo Testamento. O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais velho ficou, mas tornou-se um tanto quanto obsoleto, ficava muito preocupado com o legalismo. O filho mais novo era teimoso, desobediente. Somos nós, Não se esqueça disso. Somos nós, os mais desobedientes de todos. Mas ele nos amou, ele nos acolheu, E quando fomos embora, ele nos esperou voltar, Quando nós saímos, ele nos espera também a volta. Olha que beleza, como é magnífico esse nosso Deus, Ele espera que cada um de nós voltemos. Então, acompanhe a liturgia. Você que está participando dessa aula, você pode acompanhar na sua Bíblia, Pause o vídeo, leia a parábola que vai falar aqui sobre o filho pródigo, e você pode dar continuidade. A dignidade, O que é dignidade? Ele gastou tudo, houve grande fome, ele sentiu necessidade da alimentação, queria comer. A lavagem, olha só, O que você faz quando você mora no sítio ou uma cidade pequena, que você tem porco, galinha, e você joga fora, você dá a lavagem aos porcos. Ele queria comer isso, Só que aqui, percebam comigo, aqui o judeu não consegue comer o porco. Eles comparam o porco aos urubus. Eles não conseguem comer o porco. Então, para eles é um animal impuro. E quando o filho queria comer a lavagem, ele estava se colocando abaixo dos porcos. Ele era tratado como abaixo desse suíno, porque não davam nem isso. Davam-lhe bolotas, davam-lhe o resto, dava-lhe aquilo que não presta. Depois, a consciência. Aí vem, ele cai em si, ele olha por tudo aquilo, ele compreende toda a situação. Opa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe: pequei contra o céu e contra ti. E aí ele discorre o seu discurso, você pode acompanhar aí na palavra de Deus. E levantando-se foi ter com o pai. E aqui eu sou grande fã dessa parábola da misericórdia, e devo isso a 2 grandes pessoas, Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, que era Padre Arnaldo na minha época de formação, foi meu diretor espiritual, e a doutora Alessandra Faria Rossi, que é minha amiga hoje, mas foi por muito tempo minha psicóloga, acolheu minhas necessidades e buscas, para esse ministério que eu hoje sirvo com tanto carinho e amor, e faço porque gosto do que faço. Então, compreendendo essa palavra, nós compreendemos o que é tomar consciência e ir ter com o Pai. Ele foi ter com o Pai porque ele amava o Pai? Não. Ele foi ter com o Pai porque ele estava com fome. Ele só tinha fome. Ele não queria outra coisa do Pai que não fosse alimento, comida. Por isso, tanto o filho mais novo como o mais velho são pessoas não gratas. Reencontro, eita, que coisa linda, pequei.
pequei, errei, procurei o padre, marquei um horário. Você que é da nossa comunidade, você que é de outra comunidade que assiste esse vídeo pelo YouTube, você diz assim: pequei, preciso ir lá conversar com o pai, né? Preciso ir lá conversar com ele. Aí você passa pelo padre, o padre te dá absolvição. Só que aqui, veja que o perdão já começa no ato de você querer confessar, né? Quando ainda estava longe, o pai o viu, encheu-se de compaixão, compáxio, sofrer com o outro. O pai sofreu com ele, correu, abraçou, cobriu de beijos, deu dignidade. Aí ele começa a ensaiar aquele discurso que ele tinha preparado, né? Quando você vai para a confissão, lembra? Ai, padre, eu preciso contar a história do pecado para o senhor entender. Vamos abrir uma aspas aqui. Eu não quero entender. Nenhum padre quer entender o teu pecado. Se for uma direção espiritual, muito bem. Nós vamos conversar e orientar através daquilo que você precisa ouvir e que a igreja tem a lhe dizer. Se for para a confissão, não passe vergonha. Ninguém precisa saber os detalhes do teu pecado. Você pecou, Deus viu. Chega para o padre, o sacerdote, e diz: eu pequei. Conta os teus pecados, o padre lhe dará a absolvição, a penitência, e você seguirá em frente. Lembra? Sempre digo nas minhas homilias: Deus é um senhor bem idoso, de cabelinha branca, com Alzheimer. Disse, ele esqueceu. Perdoa. Segue em frente. A vida continua. Festa. Quem não gosta, né? Infelizmente, no tempo da pandemia não podemos. Festa. O pai disse: traga o que tiver de melhor. Traga o novilho gordo, túnica, sandália, anel. E não era uma, a melhor. Então, quando nós lemos essa palavra, nós vemos assim: olha que lindo, lá na casa do pai há também a mãe, e essa mãe deve ter cozido várias túnicas, deve ter preparado várias sandálias. No guarda-roupa, a túnica ia ficando velha, amarela, ela ia fazendo outra, porque ele e ela esperavam o retorno, a melhor túnica. Se você conseguir, aqui, logo na segunda linha: trazei depressa a melhor túnica, vestilha, dai-lhe anel, sandália para os pés, matai o vitelo gordo, vamos fazer um banquete, alegrar, o filho voltou, está vivo. Sabe o que é isso? Eucaristia, palavra, comunhão. Do fim para o início. Por que a festa? Porque o filho voltou? Que mal fez o filho? Por que deixou o filho a casa? São perguntas que devem estar dentro do nosso coração agora. A festa é a alegria. O filho voltou porque sentiu necessidade. O que fez o filho de mal? Ele não tinha direito de ter ido embora. Não era dele. Ele se afastou. Por que ele deixou a casa? Porque ele não se sentia acolhido. É aqui que eu queria chegar. Quantas vezes na nossa caminhada de comunidade nós mais afastamos pessoas do que agregamos?
Reflitamos juntos. As dimensões do pecado. Comigo, outros, Deus. Pessoal, afeta a nossa vida, prejudica a nossa dignidade. Comunitária, social, prejudica a relação com os outros, vai trazer consequências para a sociedade onde vivemos, que chama pecado social. Depois, perda da harmonia com a criação. Eu me afastei do bem que Deus me deu. Depois, com Deus, cortamos a relação, abandonamos a aliança. E aqui eu gosto muito desse tema, porque nós cortamos a relação. Deus está aqui. Eu estou aqui. Eu quero que Ele não esteja aqui, mas Ele estará ali. Então eu corto a relação, mas Ele continua lá e eu continuo aqui. Não acreditar que Ele exista não significa que Ele deixará de existir. Abandonamos a aliança. Que aliança? Que eu fiz com Deus e Ele fez comigo. Batismo, crisma, Eucaristia, ordem, matrimônio, reconciliação. Cada vez que pecamos contra os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da lei da igreja, cada vez que pecamos contra isso, nós quebramos e abandonamos a aliança. Quando defamamos, fofocamos, falamos mal do outro, tudo isso quebra a aliança. Depois, algumas consequências do pecado. O pecado esvazia a vida, corta a relação com os outros e com Deus, a ausência de paz e tranquilidade, tudo isso vai nos somatizando e nós vamos ficando doentes, física e espiritualmente. Distancia-nos da verdade, digo sempre. Quem está acostumado com a lama não sente o cheiro. No norte e nordeste do Brasil, a grande maioria das senhoras, também crianças e jovens, buscam água na lata, tira da cacimba e traz numa cabeça, na rodia. E elas sentem o peso na cabeça ou na mão. Agora, quando você está num dia de calor, com pessoas amigas, numa piscina, que também é água em muito mais quantidade, você sente? Não. O pecado é assim. Quem não está acostumado com ele, sente o peso dele. Quem já está acostumado com ele, é como uma pessoa num dia de calor, numa piscina. Está na lama, rodeado do pecado, mas não sente. Menos amor para dar, não ama. Aí Jesus propõe reconciliação. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Quarta-feira de cinzas, lembra? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 que não precisam de arrependimento. Os que pecam mais precisam de mais amor. Os que já estão próximos já sabem o caminho. Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na tua casa. Aí cantamos, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Alegremos-nos, porque teu irmão voltou. Tem maior alegria do que ver o retorno de um irmão a casa? O caminho do jovem. Pai, pequei. Que pecado? Qual a reação do pai?
corte das relações filiais, morte simbólica do pai, herança da morte, liberdade. Vou ter com meu pai. Quando tomou consciência do seu ato? Na solidão, no abandono, na identificação com os porcos, o animal impuro. Ainda ele estava longe. Quando é que o pai lhe perdoou? Olha que pergunta. Desde que o filho partiu, que ele espera. Abraçai-o, trazei o vitelo. Quando é que o filho soube do perdão do pai? Nas palavras do pai e na realização da festa. A reconciliação, nós encontramos aqui um resumo: a morte simbólica, a perda, reconhecimento, resolução, voltar. Você pode pausar o vídeo depois. Entra na festa. O pai deixa o filho em liberdade, sempre está à espera, corre ao encontro do filho, o encontra, confirma o perdão, organiza a festa. Atitudes fundamentais da parte da pessoa: ato de divisão, reconhecer esse ato como perda, resolução de querer reaver a dignidade, voltar, entregar-se na mão do outro, ser confirmado no perdão e, novamente, entrar na festa. Necessário para haver reconciliação: o ato, você pecou, reconhecimento do ato, eu pequei, resolução de voltar, eu quero confessar, abandono na vontade do outro, esse outro é Deus, confirmação do perdão, o padre estende a mão, ele confirma, novamente, a festa. Maneiras de hoje: confissão individual, absolvição geral. Confissão coletiva, absolvição geral. Tempos de pandemia, ou por exemplo, o navio está afundando, ou o avião está caindo e tem um sacerdote lá. Ele pode dar uma confissão coletiva, que é a absolvição geral, embora essa reconciliação não vá valer para ele, porque ele não pode se absolver os pecados. Reconhecimento da culpa, que é a absolvição geral na celebração penitencial. Nossa realidade: todos nós experimentamos a fragilidade, temos consciência que nem sempre fazemos o bem que queremos. Formar a nossa consciência é missão de todos, por isso a catequese é obrigação da comunidade. Reconhecer a nossa culpa e já iniciar o caminho para Deus. Dizer que somos pecadores e não dizer que estamos condenados. Aqui é muito importante. Papa Francisco ele diz sempre que muitas vezes nós nos cansamos de pedir perdão, né? Deus não nos condena. Eu estou condenado. Não, ninguém está condenado ainda, né? A condenação é só se você não quiser se reconciliar com Deus. Dizer que somos pecadores, não condenados. Deus não condenou ninguém ainda, né? A não ser aquele que não quis ser salvo por ele. Fomos resgatados pela misericórdia de Deus. A confissão não é tribunal para sermos julgados, é um tribunal para sermos absolvidos, um momento para sermos humilhados. Por isso, não quero saber do teu pecado individual. Eu pequei fazendo isso, ou quero que o senhor entenda aquilo. Não, padre, eu pequei assim, como eu disse anterior. Para o padre saber da minha vida, não quero saber.
tenho a minha para cuidar. Só vou cuidar do teu pecado que você me disser e vou lhe absolver em nome de Deus, porque não quero detalhes. Nenhum outro padre quer também. Para me sentir fraco e pecador. Ai, padre, eu sou tão fraco, tão pecador. Filho, desculpa, eu também sou. O que é a confissão? Isso é muito bom guardar. Em latim, confessar significa declarar. Declaro. Manifestar publicamente que Deus é grande e bom, porque perdoa sempre. Está sempre pronto para perdoar. Acredita que a mudança é possível. Eu acredito. Você acredita? Então acreditar é necessário. Vencer o medo e recuperar a graça. Então confissão é vencer o medo e recuperar a graça. Por que nos confessamos? Olha que bonitinho, Frei. Para restaurar a força do batismo. Quem não é batizado não precisa confessar. Não tem motivo, não tem sacramento. Como vai confessar uma coisa que você ainda não recebeu? Então a tua soma começa a contar depois do batismo. Recuperar a graça perdida. Aí sim, recuperar a graça de Deus que nós perdemos pelo erro dos nossos primeiros pais. Para reconhecer os nossos erros. Eu pequei, é minha culpa, minha grande culpa. Não é culpa do marido, da sogra, da vizinha, do bispo, do paroquiano. É minha culpa. Depois, oportunidade para experimentar a misericórdia de Deus, né? Miserando ad querigendo, com misericórdia nos escolheu, nos amou e nos garantiu vida. Meio de crescimento humano e espiritual. Humano por quê? Sou humilde, errei. Espiritual por quê? Sou humilde, errei e voltei. Ser perdoado para poder perdoar. Parábola muito interessante. Ser perdoado para poder perdoar. Se eu tenho uma dívida de 2 milhões e fui perdoado, e o outro tem uma dívida comigo de R$200, eu também preciso perdoar. Quem perdoa pouco, recebe pouco. Quem é muito perdoado, deve perdoar também muito. Mediante a conversão, abrimos caminhos novos, novos relacionamentos com Deus. Por que nos confessamos? Reconhecemos que quebramos a harmonia, praticamos um ato de louvor, a reconciliação do pecado é festa no céu, queremos conhecer o amor de Deus, mediante a conversão abrimos caminhos novos. A meditação, Jesus perdoa pela própria autoridade. Eu vos envio, receber o Espírito Santo, aqueles a quem perdoarem os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então, a igreja perdoa pela autoridade de Jesus. Disse Jesus a Pedro: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que é isso? Perdão concedido, misericórdia alcançada. Perdão negado, precisa haver conversão maior. Jesus confere aos apóstolos o poder de perdoar, assim como conferiu à igreja. O padre perdoa em nome de Cristo, ou seja, in persona Christi. O padre é o intermediário do perdão. Jesus perdoa, eu sou o cano, a pessoa que recebe o perdão, recebe a graça que passa pelo sacerdote in persona Christi. O exame de consciência é sempre necessário, pensar nos atos positivos, negativos, fazer uma avaliação da nossa vida, uma caminhada,
né? É um confronto que nós precisamos sermos, né, de fato aqui bem honestos, sincero e pleno com a lei moral, com as normas evangélicas, com a palavra de Jesus Cristo. Contradição do arrependimento, né, recusa clara, decidida do pecado, né, o propósito de recomeçar a vida, com coragem, usar meios para evitar todo pecado, depois as acusações do pecado que nós aqui encontramos, absolvição, Deus que perdoa por meio do Padre, a imposição das mãos, o sinal da cruz, manifestam o perdão. O Padre diz, essa oração está aqui, o penitente responde amém. Aí deve cumprir a penitência, né, consiste na reparação moral, agradecer o perdão recebido, sinal de arrependimento. Penitência não é só rezar, a reparação de um mal, uma atenção solidária, um momento de silêncio, etc. Ter sentido de gratidão, reconhecer interiormente o perdão, dar graças, lutar sem tréguas para a libertação e ser convidados a recomeçar. Por isso nós encontramos o Senhor diante da sua graça e da sua misericórdia, olhando para aquilo que o Senhor fala, né, de uma maneira muito particular a cada um de nós. Então encontremos a misericórdia dele, o perdão dele no nosso caminho.